Nação, presta atenção nisso aqui, porque o que aconteceu nesse jogo pode custar caro lá na frente. E não foi só um empate comum. Foi daqueles que deixam cicatriz. O Flamengo tinha tudo nas mãos. Tudo. O líder tropeçou, a oportunidade apareceu. E mesmo assim, o time deixou escapar de um jeito que revolta qualquer rubro-negro. Porque enquanto o Palmeiras empatava em casa com o Santos, abrindo a brecha perfeita, bastava o Flamengo fazer a sua parte. Era só manter o controle. Mas não foi isso que aconteceu. Nação rubro-negra, o Flamengo abriu 2-0. Controlava o jogo. Dominava as ações. Parecia questão de tempo até consolidar mais uma vitória importante na briga pelo título. Só que, de repente, tudo desmoronou. Como isso aconteceu? O Flamengo simplesmente parou de jogar. E quando o time parou de jogar, o adversário cresce. E foi exatamente isso que o Vasco da Gama fez. Os 2 gols sofridos foram praticamente um replay. Cruzamentos. Falhas na marcação. Falta de pressão. Desatenção total. E o que parecia uma vitória tranquila, virou um empate amargo, sofrido, e até difícil de explicar. E aí entra um ponto importante. Após o jogo, o técnico Leonardo Jardim foi direto. Sem rodeio. Sem fugir da responsabilidade. Ele disse algo que chama atenção: a gente quebrou. E essa frase, nação, resume tudo. Segundo Jardim, o Flamengo fez cerca de 75 minutos aceitáveis. Construiu o resultado. Criou chances. Estava no controle. Mas depois disso, o time simplesmente perdeu intensidade, perdeu duelos, perdeu organização. E quando você perde tudo isso, você entrega o jogo. E foi exatamente isso que ele reconheceu. Ele falou que o time deixou de pressionar os corredores, facilitou cruzamentos. E acabou sofrendo 2 gols exatamente assim. Ou seja, não foi um acaso. Foi consequência. E tem mais. Jardim foi além. Ele assumiu a responsabilidade. Disse que não conseguiu fazer os jogadores manterem o nível. Isso é forte. Isso mostra um treinador consciente. Mas também expõe que algo precisa mudar urgentemente. Porque não dá pra brigar por título assim. E aí, nação, vem um detalhe que aumenta ainda mais essa história. O Flamengo não tinha todos os seus meias disponíveis. 2 lesionados, 1 suspenso. Isso obrigou mudanças. Jogadores fora de posição. Adaptações do meio de campo. Plata, por exemplo, teve que atuar por dentro. E isso, segundo o treinador, afetou a dinâmica da equipe. Principalmente na parte final do jogo, quando o time precisava justamente de controle. Mas repara bem no que ele disse, isso não é justificativa. Ou seja, mesmo com desfalques, o Flamengo tinha obrigação de segurar o resultado. E não segurou. Agora, nação rubro-negra, vamos para outro ponto que pesa bastante nessa análise. A crítica veio de dentro. De alguém que conhece o Flamengo como poucos. O ídolo Júnior, o maestro, não passou pano. E ele soltou uma frase que resume o sentimento de muita gente. Não adianta ser superior. Você tem que demonstrar a superioridade. E isso dói porque é exatamente o que aconteceu. O Flamengo foi melhor? Foi. Teve mais controle? Teve. Mas, e daí? Se no final, não transforma isso em vitória, não adianta nada. Júnior ainda destacou que mesmo quando o Flamengo parecia confortável, o Vasco já dava sinais. Já chegava. Já ameaçava. Ou seja, o alerta estava ali. Mas o time não reagiu. E aí entra um detalhe importante: o Vasco arriscou. Insistiu. E foi premiado. Enquanto o Flamengo recuou. E no futebol, nação, quando você recua demais, você chama o problema pra perto. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora segura esse momento porque aqui é o pico dessa história. O Flamengo não perdeu só 2 pontos. Perdeu a chance de encurtar a distância para o líder. Perdeu o controle emocional do jogo. E, talvez o mais preocupante, mostrou uma fragilidade que pode ser explorada nos próximos confrontos. Porque agora, todo adversário sabe, se pressionar até o fim, dá jogo. E isso é perigoso. Muito perigoso. Mas vamos seguir.
Porque tem mais bastidores importantes. Após o apito final, o clima no vestiário não foi de conformismo. Pelo contrário. O jovem Everton Araújo revelou que houve conversa séria entre os jogadores. E ele foi direto: o time estava com o controle, mas deixou cair. E ele mesmo reconhece: isso não pode acontecer. Olha o nível da autocrítica. E isso é positivo até certo ponto. Mas também mostra que o problema é claro. Não é algo escondido. Não é algo difícil de identificar. O Flamengo sabe onde errou. A questão agora é: vai corrigir? Porque o próprio Everton deixou claro que o foco já virou para o próximo jogo. Quinta-feira tem mais. E não dá para repetir essa oscilação. E aqui vai mais um micro gancho para você, nação. Porque esse tipo de empate pode mudar completamente o rumo de uma competição. Pode tirar confiança. Ou pode servir como alerta. Tudo depende da resposta. Se o Flamengo entrar no próximo jogo com a mesma queda de intensidade, a situação complica. Mas se usar isso como combustível, pode ser o ponto de virada. E aí eu te pergunto, nação rubro-negra, qual Flamengo a gente vai ver daqui pra frente? O que domina 70 minutos? Ou o que desmorona nos últimos 20? Porque título não se ganha só jogando bem. Se ganha sabendo sofrer. Sabendo segurar resultado. Sabendo ser maduro. E foi exatamente isso que faltou. Para fechar, fica um sentimento claro. O Flamengo continua forte, continua competitivo, continua na briga. Mas deixou escapar uma oportunidade de ouro. E em campeonato longo, essas oportunidades fazem diferença lá na frente. Agora é ajustar, corrigir. E principalmente, não repetir. Porque a próxima chance pode não ser tão generosa quanto essa foi. E a nação sabe. Quando o Flamengo quer, ele vai. Mas quando vacila, o preço vem. E veio.